Boa noite a todos, né? Aeronautas, aeroviários, pensionistas, ativos. Mais uma vez retorno com vocês. Hoje é dia 18 de outubro, já meio tarde, 19h45. Mas eu senti necessidade de retornar, não só para parabenizar a todos, né, por essa linda amizade e família que foi criada no WhatsApp, apesar dos momentos de tensão, mas principalmente porque todos hoje estão bastante mais tranquilos do que já estiveram, né? Por óbvio, a tutela antecipada teria que ser cumprida e o desembargador despachou a bom tempo, independente da petição, né, que dia 14 de agosto já estava na mão do desembargador, mas ele despachou a bom tempo para dar efetivamente o cumprimento da nossa tutela antecipada, né? Isso precisa ficar bem claro, porque algumas pessoas ainda têm dúvida que a gente tenha informado ao desembargador dos cálculos errados, do não pagamento que eles colocaram lá na petição, que não iriam mais pagar, e também sobre os próximos pagamentos, como também suspender arbitrariamente o pagamento. Tudo isso foi declarado em petição protocolada pelo sindicato dia 14 de agosto, né? Esperando que o pagamento se consolidasse, mas em virtude da própria petição da AGU, nós contestamos. Há quem diga que nós não fizemos absolutamente nada, o que é extremamente repugnante, né? É repugnante, porque quando uma pessoa não conhece um processo, ela inventa e aquilo que ela está falando passa a ser verdade, né? Mas quando nós despachamos com o doutor Daniel, dia 14 de agosto, ele pediu 45 dias para que ele pudesse preparar os votos, porque ele ia colocar em julgamento 30 dias para preparar os votos e mais 15 para ele conseguir uma pauta no tribunal. Nós precisamos nos manter calados, porque essa decisão e essa conversa, ela não foi colocada em prática oficialmente dentro do processo. Então, nós só tínhamos a alternativa de esperar, sob pena de qualquer coisa que viéssemos a falar poderia ser não verdadeiro, né? E vocês jamais iriam nos perdoar. Então, aqueles que contestam e dizem que nós não fizemos ou que foi feito aquilo que o sindicato e a PT tinham que fazer, é uma pura mentira, porque nós fizemos tudo, inclusive não vincular a defasagem tarifária à punição da União por não ter fiscalizado, porque esses argumentos, na verdade, só crescem a AGU. E isso não nos interessa, porque dentro do processo jamais existiu uma petição da Previc, da AGU, que falasse de valores. E o que nos interessa é o que está dentro do processo, não é o que dizem, o que falam ou coisa semelhante. A justiça é isso. O importante é o que está no papel. E se o que tiver no papel está dentro do processo,
sem sombra de dúvida, nós não omitimos absolutamente nada e, portanto, a nossa ação ela vai se manter num julgamento que eu espero que seja dentro das petições que foram protocoladas pelos órgãos competentes e participantes da ação, né? Que são o Aeros, o próprio APT, o próprio sindicato, a própria AGU e demais patrocinadoras. Então, o que falam por aí, eu lamento, olha, eu sinceramente, eu lamento profundamente pessoas que se dizem entendidas, totalmente preparada para resolver o problema, sequer tem conhecimento do que está dentro do nosso processo para poder arguir qualquer outra coisa a não ser aquilo que foi solicitado na ação principal. E aí eu recupero um pouco e eu vou lá atrás, em 2003, final de 2003, 2004, quando nós entramos com a ação, havia uma ameaça por parte da Solange Vieira, que fazia parte da SPC, no sentido de liquidar o plano e reduzir os benefícios da Transbrasil, né? Porque em 2003 a Transbrasil já não voava mais, ela parou de voar em novembro de 2001 e em 2003 foi um pouco antes isso. Nós conseguimos uma liminar, suspendemos a redução que eles queriam fazer e depois nós entramos com a ação principal. Então, sequer se imaginava na Varig qualquer participante ficar sem seu benefício. Então, naquele momento, a ação ela centralizou o seu objetivo, que foi a responsabilidade da União por ter permitido as inúmeras negociações, né? Negociações essas que estão extremamente previstas na Lei 109 como ilegais, né? Por que nós obtivemos depois de 12 anos, porque a ação, muita gente foi tirar cópia, muita gente entrou com documentos, muitos problemas aconteceram durante esses 12 anos. O doutor Jamil levou todos esses anos para dar uma decisão. Exatamente porque nesse período, é o que eu falei, muitas pessoas atravessaram o processo, retiraram o processo de dentro da justiça, não retornavam, muitas mandavam e-mail para anexar no processo principal, e isso tudo levou anos, 12 anos, não, diria 9 anos, né? Porque a decisão do doutor Jamil saiu em 2012, levou exatamente 9 anos para o doutor Jamil dar uma decisão. Foi uma decisão que não atendeu a todos os quesitos da nossa ação principal, né? Com exceção do principal, que era condenar a União por não ter fiscalizado. Bem, isso para nós já foi uma grande vitória, né? Porque, em primeiro lugar, contemplava a todos os participantes, e é por isso que eu digo que nós nunca deixamos de defender nenhum ativo, e também os aposentados, né? E pensionistas. E essa decisão é que deu a alavanca para que a gente buscasse a tutela
Porque os já aposentados estavam tendo prejuízos, porque em 2012 já estava, de certa forma, o aéreo já estava praticando, de certa forma, a redução dos benefícios, coisa que isso não estava acontecendo quando nós entramos com a ação. E é por óbvio que quando saiu a decisão do Dr. Jamil, apesar dela não contemplar todos os itens que fazem parte da nossa ação principal, ela nos deu uma grande satisfação, que mesmo assim demorou 2 anos para ser reconhecida, que foi, no mínimo, pagar aqueles que estavam aposentados e que estavam sofrendo o prejuízo desde 2006 com a redução. Enfim, a Lei 109, ela pode não ser uma lei que nos atende completamente, mas isso, na verdade, é questão de oportunismo de quem está afirmando isso, porque ela nos serviu exatamente para basear a nossa ação principal, aonde impedia e também foi objeto de condenar a União por ter autorizado 21 negociações de dívidas com a Varig e 8 com a Transbrasil. Com as demais empresas não houve essa renegociação, as demais empresas patrocinadoras. E dessa forma, quando saiu a nossa decisão primeira da doutora Neuza, que foi em 2006, este também foi um grande passo que nós demos, inclusive para evitar que a Varig chegasse no ponto que chegasse, porque a doutora Neuza, ela deu a primeira tutela ratificando que a responsabilidade era da União. Isso, né, nos bastidores, que eu diria, no bom português, deixa claro que a Varig não deveria mais se preocupar com essa questão naquele momento, e sim, única e exclusivamente, tentar sobreviver enquanto companhia aérea, né? Porque nós tínhamos a tutela e, obviamente, essa tutela cobria o dinheiro que a Varig não havia depositado, condenando a União. Portanto, a Varig tinha muito mais espaço para poder se safar, né? É uma palavra meio chula, mas para poder se dar bem em qualquer proposta que viesse no intuito de salvar a empresa. Essa que é a verdade. Nós tiramos o grande obstáculo que a Varig tinha na frente, que era a dívida com relação ao fundo, condenando a União. Por óbvio, era uma condenação da doutora Neuza, porque em primeira instância nós não obtivemos êxito, mas era uma condenação extremamente firme, com eficácia. Tanto é que o governo buscou, na madrugada de um determinado dia, né, cassar essa tutela que a doutora Neuza deu. A partir daí, todos conhecem a história. Se não conhecem, numa próxima vez eu relato, onde a ministra Ellen Grace tirou a multa, ou melhor, tirou a condenação, mas não tirou a multa, e a multa nós não conseguimos aplicar, porque a União recorre infinitamente com relação às multas, e etc e tal,
até efetivamente a gente ter a decisão do Dr. Jamil. Aí depois passamos para aquela segunda etapa, aonde o Joaquim Barbosa votou contra nós e todo o tribunal votou a nosso favor, inclusive o relator, o ministro, não vou me lembrar agora o nome dele, um fortão, etc e tal, mas o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, suspendeu o julgamento e defendeu que somente em segunda instância, depois de transitado em julgado, nós poderíamos exigir da União qualquer condenação que ela tivesse sido dada pelos tribunais. Disso partiu um movimento nosso extremamente eficaz, e aqui eu deixo os parabéns para as comissões dos estados, porque nós fizemos um trabalho belíssimo no próprio Congresso Nacional e dentro do próprio tribunal, aonde num determinado momento nós tivemos o reconhecimento do ministro Gilmar Mendes que bastava uma decisão de primeira instância para que a União viesse a cumprir, porque são pessoas que eram com mais de 70 anos, não podiam voltar a trabalhar, não tinha mercado, etc. Tem toda a justificativa para quem quiser ir buscar no Google essa situação, né? Mas precisa ficar claro, né, que sem sombra de dúvida, todas as decisões que tivemos, ela foi porque nós defendemos, né, o cumprimento da lei, seja porque a Varig não depositou o dinheiro que as pessoas contribuíram, desde a década de 90 a Varig não depositava. Então, dizer que o dinheiro que está lá dentro é de fulano ou ciclano é uma grande bobagem, porque desde o final da década de 90 que não entra dinheiro dentro do fundo. Desde 4 anos depois da terceira fonte, que o dinheiro não entrou no fundo. E, portanto, essa coisa de dizer esse dinheiro é meu, eu contribuí, essa coisa não tem muito a ver, porque a própria lei define, né, as prioridades dentro de um fundo de pensão, como sempre foi. Ninguém conseguiria se aposentar com menos de 50 anos, menos de 10 anos de empresa e menos de 3 anos de contribuição. Portanto, nós não poderíamos defender diferente, tinha que ser dentro da lei, porque se nós não fizéssemos isso, não conseguiríamos avançar sobre hipótese nenhuma, porque você não consegue buscar na justiça aquilo que a lei não te cobre, aquilo que a lei não te permite. Então, é preciso ficar claro para muitas pessoas que o sindicato não nos defendeu, o sindicato nos deixou ao léu, o sindicato, muito pelo contrário, eu hoje tenho a grande satisfação, né, de trabalhar com a possibilidade dos ativos, né, serem reconhecidos, porque isso não ficou definido dentro da decisão da primeira instância, mas se o desembargador considerou o plano como se ele existisse, esses desdobramentos não podem ser desconsiderados. Então, hoje, os ativos, e eu digo isso com muita propriedade, e olha, com o pulmão cheio de alegria e de certa forma de satisfação,
porque quem contemplou os ativos num primeiro momento fomos nós, em uma ação que 2003, em dezembro de 2003, janeiro de 2004, nós protocolamos e definitivamente a primeira decisão caracterizou a responsabilidade da União por não ter cumprido a Lei 109. E entre essas responsabilidades não foi eleito A ou B, né? Foi dada a decisão de primeira instância, rotulando a todos os participantes do fundo. Ele não definiu quem e nem como, mas a decisão abrangeu a todos os participantes. E agora nós estamos próximos, né? Falta uma semana, um pouco mais, na segunda-feira, dia 28, para esse julgamento. É lógico que nós trabalhamos com a hipótese que se o desembargador ratificou a nossa tutela, se os argumentos da AGU não procedem dentro do nosso processo, e isso tem que ficar bem claro, dentro do nosso processo não tem número, não tem valores nenhum, seja da Previ, que seja do Pereira, não tem valor nenhum. E tem gente que diz que a gente não atuou no momento correto, mas não importa, isso uma hora vai vir à tona, né? Eu estou ultrapassando essa questão. Dentro do nosso processo, toda essa discussão vai ser feita, inclusive para os aposentados e pensionistas. A gente trabalha, né, com a possibilidade da tutela se manter, né? Se vocês me perguntarem, eu vou dizer, olha, depois de todo esse período pagando, pessoas com mais de 70 anos, que não têm lugar no mercado e que já foi ratificada a responsabilidade da União, e ela assumiu isso quando ela fez os pagamentos de 2014 até agora, e a turma é praticamente a mesma, né? Com exceção de um dos desembargadores, sairemos vitoriosos. E eu conto com isso. Eu tenho certeza que dia 28 nós vamos poder, no mínimo, colocar a mão na cabeça e dizer: a Graziela tinha razão, né? Sairemos vitoriosos. Hoje, para nós, isso é de suma importância. Imagina, se em 2014 já era, imagine agora, né? Que as pessoas se tornaram mais idosas e com mais necessidades e com mais dificuldade de retornar ao trabalho. Então, o que eu posso dizer a todos, que se os ativos têm alguma chance de vir a receber, é por conta de todo o trabalho que foi feito durante 2004 até agora, né? E só receberão, se caso for julgado, por aí, né? De todo o trabalho que foi trazido de 2004 até agora, né? E eu me sinto muito confortável diante daqueles que somente foram buscar os direitos dos assistidos recentemente, porque a grande maioria sabia, eu nunca omiti isso, né?
eu nunca omiti que os ativos estavam contemplados na nossa ação principal enquanto decisão de primeira instância. E que agora, se eles terão chance de receber, que eu torço para isso, eu torço muito, nós trabalhamos nesse sentido, eu estarei extremamente gratificada com meu desejo e meu empenho durante todos esses anos atendido, né? Eu não cheguei de última hora, por mais que inventam e falam, bom, eu vou deixar de lado essa parte, né? E se isso acontecer, sem sombra de dúvida, vai ser única e exclusivamente por todo o trabalho que foi feito. Até porque na ação principal, nós não definimos que era para receber os aposentados somente. Nós trabalhamos no sentido, né? E aí no sentido amplo, porque nós estamos dizendo, a ação principal entrou em 2004. 2004, alguém trabalhava com a possibilidade de ver a Varig chegar onde chegou? Em absoluto, né? Em absoluto, ninguém nem pensava, sejam os aposentados, os ativos, dirigentes, ninguém pensava que em 2010 a Varig fosse à falência. E ela, quer dizer, ninguém entre aspas, né? Porque a Associação de Pilotos em 2000 fez uma auditoria e um trabalho internacional, inclusive, buscando profissionais da área internacional que já apontavam para a falência da Varig. As associações sabiam que a Varig não fugiria da falência. Isso dito por eles mesmos nos boletins que estão disponíveis na internet. Não sou eu que estou falando. Por mais que a gente tenha tentado salvar a Varig, lamentavelmente a Fundação Rubem Berta não permitiu. Ela não quis. Isso é um dado. Mas você tinha que colocar isso publicamente. Como? Foi feita a proposta, estava dentro do BNDES, todos os participantes tinham conhecimento disso, né? A Fundação Rubem Berta não quis, sob hipótese nenhuma, perder o controle e salvar a empresa, independente da fundação que vinha trazendo uma série de decisões que trouxeram a esse fim dramático que todos nós conhecemos. Então, eu lamento muito, eu trabalhei na Varig de 75 a 77, a minha matrícula na Varig é 33 mil e alguma coisa, né? Só saí porque eu queria voar e fui voar na VASP depois que a VASP fez um concurso, senão estaria na Varig até hoje. Sempre achei a Varig a melhor empresa para se trabalhar. Era a empresa que mais cumpria a convenção coletiva, era a empresa onde os trabalhadores tinham muito mais regalia e benesses do que VASP, Transbrasil e qualquer outra empresa que estava no mercado. Mas, lamentavelmente, nos estudos que as associações buscaram, em 99, 2000, já apontava esse fracasso da empresa e a possibilidade de falência. Então, não foi governo que fechou a Varig, né? Eu diria com muita propriedade, porque participei de reuniões onde nós construímos a possibilidade de salvar a Varig, e não foi uma, foram 2 ou 3 vezes dentro já da lei de recuperação, buscando
trazer uma constituição de empresa diferente daquilo que ela era, mas a fundação nunca permitiu, além da oposição faceira que sempre existiu. Então, que eu lamento, eu não tenho dúvida que lamento, né? Dizer que eu estou mentindo, que eu acabei com a empresa, acabei com os empregos. Nossa, isso aí eu estou arrecadando tudo e vou tomar providência depois, porque sabe por quê? Isso me encheu o saco. Me encheu. Eu não fiz nada mais do que o bem desde o começo, só que as pessoas que não entendiam da situação quiseram impor outras condições, e isso não dependia de mim, dependia do judiciário, da fundação e coisas semelhantes. Tanto é que a gente tem claro, a decisão do Aeros a gente só conseguiu, de certa forma, obter através da justiça e através do cumprimento da Lei 109. Portanto, se a lei é boa ou é ruim, ela foi boa para a gente condenar a União, agora ela é ruim para garantir aquilo que foi conquistado, ou para garantir o pagamento dos demais. Isso não pode ser assim. Isso parece esses fake news, né, que trabalham com a mentira o tempo todo, para não mostrar a verdade. E aquelas situações que a gente sabe que não é verdadeiro, mas que as pessoas insistem, até a sociedade, a população, achar que é isso. E eu lamento quem pensa assim, porque a Varig sempre foi uma empresa privada, ela sempre fez o que ela bem entendia, ou melhor, muito mais do que ela bem entendia, porque ela sempre foi chegada aos governos e, na verdade, na hora da crise, o governo tentou ajudar, mas a fundação não permitiu. E o que eu posso fazer? A fundação era a representação dos trabalhadores. Isso que é pior, muitos trabalhadores até poderiam não concordar, mas aqueles elementos da fundação, eles se fecharam em copas, pelo menos o conselho, e trouxeram toda essa barbaridade. Eu vejo aqui muitas comunicações dizendo que a Varig foi minha vida, a Varig, isso foi a minha também. Eu comecei o meu trabalho, né, enquanto contratada, funcionária, na Varig, em 75, né? E eu sei o quanto isso me foi caro, né? O quanto isso era bom. Só que hoje, independente dessa nossa memória e lembranças boas, nós temos que pensar por que deu errado isso, né? Porque nós não podemos ficar nos matando ou matando o governo de plantão em função do porquê deu errado, né? Nós temos que ter, no mínimo, consciência que isso acabou sendo um conjunto de interesses que não deram certo e chegamos aonde chegamos. E, por sorte, a ação civil pública, ela veio, de certa forma, deixar à parte essa situação, deixar a Varig livre dessa responsabilidade e até para ela sobreviver e condenar a União pela não fiscalização. E hoje nós não podemos, em hipótese nenhuma, podemos trabalhar para a lei mudar, né? Pode não ser justo, a própria lei de falência, por óbvio, a gente só vai mudar quando atinge o nosso bumbum, né? A gente acha que tem que mudar só quando atinge o nosso bumbum. E, lamentavelmente, já é tarde demais. Mas nunca é tarde para se lutar em busca
né, de uma solução que seja melhor para os trabalhadores, né, que sempre contribuíram e que, lamentavelmente, seu dinheiro nunca entrou no fundo, né? Então, hoje as pessoas dizem, o Aeros tem não sei quanto em folha ou não sei quanto aplicado. Esse dinheiro tem dono. Esse dinheiro, na verdade, é o dinheiro dos planos que ainda não foram distribuídos, deverão ser, em algum momento, de acordo com a isonomia, de acordo com a situação, né? E considerando aquilo que está previsto na Lei 109, né? Agora, se a União foi condenada por não fiscalizar, por óbvio, nós estamos atacando essa situação, né? Não entrou a terceira fonte, houve apropriação indébita, a União permitiu as negociações, e se isso se manter no dia 28, eu não tenho dúvida, né, que por mais que digam que eu não defendo ativos, que eu só quero o bem dos aposentados, que eu estou trabalhando contrário aos ativos, todos serão contemplados. E é isso que a gente esperava. Que a União acabou, quando protocolou sua ação, a sua petição, em 14 de... não, pouco antes de agosto ou junho, no final de junho, começo de agosto, ela pede o julgamento do mérito. Não fomos nós que pedimos. Claro que o julgamento do mérito, sem sombra de dúvida, nos traria uma pacificação se caso a gente conseguir garantir a decisão da primeira instância, né? Que a decisão de primeira instância manda indenizar a todos os participantes. Se isso nesse julgamento for garantido, eu não tenho dúvida, né, que as pessoas que ainda dizem que nós fizemos a maior ação, né, já vista no Brasil, isso dito por inúmeras pessoas, para o pagamento de condenação junto à União, né, principalmente de fundo de previdência privado, né, não é fundo de previdência estatal, que é extremamente diferente. O governo não tem, pela Constituição, no privado, obrigação nenhuma de colocar dinheiro dentro do fundo, né? Apesar que nós contestamos isso, porque a aviação é uma concessão e, portanto, nós não estaríamos enquadrados na Lei 109, e sim na 108. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos condenar a União. E eu espero que esse conceito prevaleça nesse julgamento, para que a gente possa efetivamente, né, fazer jus àquilo que definitivamente é a justiça, inclusive para os ativos, né, que não tem outra possibilidade de receber esse dinheiro a não ser por essa ação. Enfim, é difícil? Nós temos ainda uma semana pela frente, nossos corações precisarão estar totalmente controlados, pacificados, para que a gente possa, no dia 28, comemorar a vitória, porque eu acredito numa vitória. Eu quero afastar qualquer outra possibilidade, apesar de ter a responsabilidade de pensar numa outra situação, de perder, e aí vocês podem ter certeza que se a gente não for contemplado, nós iremos recorrer,
será mais difícil, mas nós não abandonaremos a causa, né? Mas eu tenho, assim, um sentimento e um pressentimento que a gente vai sorrir, né? Vai sorrir para a vida, independente da AGU vir a recorrer, mas não terá efeito suspensivo do pagamento. Então a gente vai ficar bem mais tranquilos, né? E de certa forma, através disso, a gente alcançar exatamente aquilo que nós estamos defendendo há anos, que todos vocês tiveram conhecimento através da página do Dr. Maia, das possibilidades de acordo que a gente apresentou para a União, que não é de hoje, isso, né, faz parte de todos os processos dentro da AGU, dentro dos próprios tribunais, dentro do STF, aonde a gente aponta várias situações para uma solução definitiva. Eu acredito nisso, independente das dificuldades governamentais, mas eu acho que a gente vai ter, sim, a possibilidade dessa discussão, porque o ano passado nós tivemos, ela só não foi implementada por conta, lamentavelmente, de outras situações que independiam de nós, né? Situações processuais na defasagem tarifária, e efetivamente não avançou. Mas eu acho que agora, se o governo for inteligente, quer gastar menos, ele terá uma saída extremamente apropriada e extremamente articulada, de forma tal que isso indo para a sociedade, inclusive, ele vai receber aplausos, né? Mas vamos em frente, vocês tenham um excelente final de semana. Eu sei que essa gravação foi longa, não sei nem se eu vou conseguir mandar, mas eu espero que vocês tenham entendido para o bem de todos e vamos nessa grande família que a gente criou através do WhatsApp, manter o otimismo, a fé, a solidariedade e o companheirismo, né? Para que a gente atinja o nosso objetivo. Uma boa noite a todos, um beijo no coração para quem quer e nós falamos em breve. Tchau, tchau.